Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo especial. Hoje é 1º de janeiro de 2022 e eu quero fazer um vídeo no sentido de exortar a igreja à oração. Porque neste ano que se inicia hoje, todos nós, toda a nossa nação brasileira, vai precisar orar muito, mais do que de costume, porque a grande maioria das pessoas estão informadas já pelos noticiários, pela internet, de que há um poder das trevas que está à solta, querendo dominar o mundo, querendo dominar principalmente o Brasil, por causa das suas terras férteis para a agricultura e rica em minérios. Tudo isso está despertando a cobiça dos inimigos, do inimigo. Então, este ano vai ser um ano de muita luta e nós devemos orar muito, clamar muito a Deus para que a vontade dele prevaleça, porque Deus já escolheu o Brasil para a terra do Evangelho, onde o Evangelho vai brilhar, de onde vai brilhar uma luz muito grande para iluminar as outras nações. E o inimigo não está gostando disso. Ele está trabalhando como nunca trabalhou, usando os filhos que são deles para tentar tirar essa glória que é de Deus. A glória que Deus vai fazer nascer aqui na nossa terra, no Brasil. Amém? Glórias a Deus. Então o título dessa mensagem de hoje é este: o que Deus quer de nós para atender a nossa oração. A oração não pode ser de qualquer jeito. Deus tem leis, tem normas, as quais ele próprio não pode burlar. Então nós temos que seguir essas leis de Deus para que Ele possa atender a nossa oração, que Ele possa atender o nosso clamor. Então eu vou falar aqui de 3 aspectos da oração. O primeiro aspecto é: a oração precisa ter santidade para ser atendida por Deus. Se eu quero que a minha oração seja atendida por Deus, eu tenho que estar com o meu coração santificado, purificado, temente a Deus, obedecendo a Ele. Eu não posso, diante das dificuldades, correr e orar a Deus estando com meu coração cheio de maldade, inveja e outros sentimentos que não agradam a Deus. Eu tenho que estar com meu coração purificado, santificado, para que Deus possa ouvir as minhas orações. Amém? Glórias a Deus. Então vou ler aqui uma passagem em Êxodo capítulo 3, quando o povo de Israel estava em escravidão no Egito. E Deus desceu do céu, preste bem atenção, Deus desceu do céu e falou com Moisés e pediu para Moisés ir ao Egito falar com o faraó para pedir que ele libertasse o seu povo da escravidão. Eu vou ler a partir, capítulo 3, a partir do versículo 5. E disse:
não te chegues para cá. Deus disse para Moisés. Quando Moisés viu a sarça pegando fogo e não se queimava, Moisés tentou se aproximar para ver aquele mistério e Deus disse: não te chegues para cá. Tire o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Então o local onde Deus está é uma terra santa. Por isso ele só vai atender a nossa oração se nós estivermos também com o nosso coração santificado. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto, preste bem atenção, Deus está dizendo, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido, preste bem atenção, Deus está dizendo que tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que Ele vê a nossa aflição, Ele ouve o nosso clamor, porque Ele conhece as nossas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. Deus está dizendo que Ele desceu dos céus para livrar o seu povo da mão dos egípcios. Glórias a Deus. Versículo 9. E agora esse é o clamor dos filhos de Israel, é vindo até mim. Então o nosso clamor, nossa oração sobe até o plano divino e espiritual onde Deus se encontra. E também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Deus está todo o tempo vendo tudo. Ele vê tudo. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus está dizendo aqui que Ele ouve, que Ele vê, que Ele tem conhecimento, Ele está sabendo de tudo, está vendo tudo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil. E Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o nosso clamor. Mas para isso tem uma condição. Israel foi ouvido por Deus porque atendeu essa condição. Porque aquele povo era um povo santo. Eles viviam em consagração a Deus. No sofrimento, ele começou a clamar a Deus. E Deus ouviu e viu e desceu dos céus para atendê-los. Por causa da pureza de coração daquele povo, que Deus atendeu. A prova disso, que eu acabei de falar, está em 2 Crônicas, capítulo 7. Salomão, ele concluiu a construção do templo. Então ele fez uma oração muito bonita. Ele fez uma oração muito maravilhosa, que quando ele terminou de orar, todo o templo foi cheio pela glória de Deus, que os sacerdotes não podiam nem se sustentar em pé, devido à força, o poder da glória de Deus que desceu do céu e encheu o templo com a presença dele. Então aqui no versículo 12 diz assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Depois da inauguração do templo, depois da oração de Salomão, Deus apareceu para ele em sonho à noite e disse-lhe: ouvi a tua oração. Outra prova de que Deus ouve a nossa oração.
e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, o templo. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que crê em Deus, que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, primeira condição, se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que precisa da ajuda de Deus, do recurso de Deus, reconhecer que sozinho não pode resolver os seus problemas, sem Deus ajudar. Se humilhar, primeira condição, e orar, segunda condição, e buscar a minha face, terceira condição, e se converter dos seus maus caminhos, dos pecados. Então Deus exige para atender o nosso clamor, a nossa oração, essas 4 condições: se humilhar, reconhecer que precisa dele, orar para manter ligação com Deus, para o coração ficar ligado a Deus, e buscar a face do Senhor, buscar a presença dele, tanto em oração como no estudo da Sagrada Escritura, como indo à igreja ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso é que é buscar, se reunir, congregar para buscar o conhecimento de Deus, ouvir a sua palavra para aumentar a sua fé. Isso que é buscar a presença de Deus. E se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Reconhecer seus pecados, pedir perdão, se arrepender e abandonar aquela vida de pecado. Então, essas são as 4 condições que Deus exige para atender a nossa oração, o nosso clamor. Então, Deus falando, eu ouvirei dos céus. Se nós cumprirmos essas 4 condições, Deus vai ouvir a nossa oração dos céus e vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Ou seja, 3 coisas ele vai fazer por nós. Nós vamos fazer 4: se humilhar, orar, buscar a presença de Deus e se converter dos pecados. E ele promete nos ouvir dos céus, perdoar nossos pecados e sarar a nossa terra. Ou seja, sarar o nosso corpo, nos dar saúde, sarar a lavoura, a terra vai ser bem produtiva e vai haver prosperidade no campo, na cidade. Tudo isso Deus prometeu. Mas tem que obedecer essas exigências de Deus, que nós temos que aprender aqui na Sagrada Escritura e praticar, obedecer, porque a Sagrada Escritura é para isso, para que nós possamos aprender, conhecer a vontade de Deus, praticar, viver, para Ele poder nos ajudar. Se nós não fizermos assim como Ele pede, nós não o obedecemos, Ele não pode fazer nada por nós. Como eu já falei, Deus não pode burlar as leis dele. Nós precisamos estar dentro das leis dele para que Ele possa nos ajudar. Glórias a Deus. Aí vem Isaías no capítulo 59 e confirma também tudo isso que Deus quer de nós. Isaías 59, versículo 1 diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus está sempre estendida para nos ajudar. Se estamos dentro daquilo que Ele pede, Ele nos ajuda. Para que não possa salvar, nem agravar do seu ouvido, para que não possa ouvir. Os ouvidos de Deus são perfeitos. Ele ouve cada homem em toda a terra ao mesmo tempo. Mas aqui vem as condições. Mas
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados, eles são coisas reais, coisas verdadeiras, são energias. E energia é matéria. A ciência já provou que a energia é matéria. Então, o nosso pecado, os sentimentos maliciosos, os pensamentos malignos, são energias grosseiras, energias densas, escuras, que formam uma camada que nos cobre, fica ao redor da gente, nos cobrindo. Por isso que ele diz que a nossa iniquidade nos separa de Deus, porque nós ficamos cobertos com aquela nuvem escura em torno da gente. Como no dia de chuva, todo nublado, que o sol nem aparece. Acima das nuvens o sol está brilhando, mas aqui embaixo não está. Assim o pecado faz com o homem. Ele encobre o homem de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, encobre o rosto de Deus de nós. O nosso pecado encobre o rosto de Deus de nós. O nosso pecado fica entre nós e Deus, como as nuvens nubladas que ficam entre nós e o sol, não deixando a luz passar. Então, o nosso pecado também, eles encobrem o rosto de Deus de nós. E Deus não pode atender a nossa oração, para que não vos ouça. Ele falou aqui, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então não adianta eu estar todo cheio de crime, maledicência, e querer orar para Deus. Deus não vai me ouvir. É tanto que a pessoa que está cheia de pecado, maledicência, não sente nem vontade de orar, nem acredita em Deus, porque os pecados separam o homem de Deus. Como ele falou aqui, as iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Então não adianta orar com o coração cheio de pecado. Então, por que Deus ouviu a nação de Israel orando e clamando por libertação? Porque eles estavam com o coração santificado. Isso aí é exemplo para nós aprendermos. Se queremos orar para Deus dar livramento ao Brasil, livrá-lo desse mal que está oprimindo, querendo tomar o poder no Brasil, nós temos que estar com o nosso coração santificado. Aí Deus vai ouvir a nossa oração e vai manifestar o seu poder e a sua glória, porque a mão dele está todo o tempo aberta para nós. O seu braço está todo o tempo estendido e o seu ouvido está todo o tempo aberto para nós. Mas nós temos que cumprir essas exigências dele para que ele possa nos ouvir e nos livrar e nos dar a sua bênção e nos dar a vitória neste ano 2022. Amém? Glórias a Deus. O outro aspecto da oração é: a oração não é atendida na hora que queremos ou precisamos. Deus determina o ano, o dia, a hora, o momento em que Ele atende a nossa oração. Porque às vezes estamos apressados, estamos agoniados e oramos e queremos que Deus resolva logo a nossa situação. Não é assim. Deus, tudo que Deus faz é matematicamente calculado. Tem o horário, tem o dia, tem a hora, o minuto de acontecer. É assim. O povo de Israel orou por muito tempo. Eles passaram 430 anos na escravidão no Egito.
Mas Deus primeiro preparou Moisés. O nascimento de Moisés já foi um milagre. Moisés passou 40 anos no Egito, estudando, aprendendo a lutar. Por isso que o povo no deserto respeitava ele, porque ele era forte e sabia lutar. Depois passou mais 40 anos cuidando das ovelhas do sogro, Jetro. Aí quando ele estava com 80 anos, que Deus mandou ele ir ao Egito, libertar o povo. Quer dizer, o povo estava orando, mas Deus deixou passar 80 anos. Preparou Moisés, aí que mandou. Então assim somos nós temos que orar todos os dias, mas sem aflição, sem querer que Deus atenda logo, porque Ele tem a autonomia dEle, Ele tem o poder dEle, a vontade dEle, Ele é soberano. Ele que vai determinar a hora, o dia, o ano. Só que Deus prepara tudo antecipadamente. Quando você está orando, Deus já está preparando, Deus já tem preparado tudo para fazer acontecer na hora que Ele quer. Então não precisamos ficar aflitos. É só confiar em Deus. Nós precisamos só de confiar em Deus, que Ele vai resolver as coisas na hora certa. Amém? Glórias a Deus. Temos só que orar, colocar diante dele as nossas necessidades, que Ele já conhece todas as nossas necessidades. Então Ele vai atender na hora que Ele determinar, se nós cumprirmos a nossa parte, orarmos com coração puro, santificado. Aí Ele vai fazer a parte dele. Amém? Glórias a Deus. Outro aspecto da oração é que o atendimento da nossa oração depende também de não ficarmos olhando para a prosperidade dos ímpios, porque os ímpios nem oram, mas estão prosperando. E muitas das vezes prosperando por meios errados, meios injustos, ilegais. Aí nós, crentes, que ficamos orando aqui e Deus está demorando nos atender, a gente olha para o vizinho, olha para o outro, a gente vê alguém prosperando, nós somos tentados a sentir inveja. Por que aquele ímpio que nem ora prospera? Será que Deus é injusto? Aí vai ter uma fraqueza na nossa fé. Se ficarmos olhando para o lado, para os outros, reparando a vida dos outros, fofocando sobre a vida dos outros. Veja o caso de Pedro. Jesus mandou ele ir sobre as águas. Ele ia andando sobre as águas. Mas ele tirou a vista de Jesus e foi reparar para as ondas, os ventos. Aí fraquejou na fé, começou a afundar. Assim somos nós. Vamos ficar firmes fazendo a nossa parte, orando com o nosso coração honesto, justo, sem enganar ninguém, sem roubar ninguém, sem mentir, sem cometer injustiça com ninguém, fazendo o bem, ajudando a quem precisar de nós. Não vamos reparar para o lado, não, porque o diabo às vezes apronta armadilhas para tirar a nossa vista, enfraquecer a nossa fé e duvidar de Deus. Poxa, aquela pessoa ali não faz nada para Deus e vive enganando os outros e está sempre prosperando. É carro do ano, tudo. E não falta nada para eles. Se a gente cair nesse laço do demônio,
a nossa oração a Deus não vai ser atendida também. Então, a oração tem esses três lados aí. Primeiro, precisa de santidade. Depois, precisa de paciência, porque Deus só vai atender a nossa oração na hora que Ele determinar. E precisa de firmeza na fé, sem olhar para o lado, sem olhar para a prosperidade dos ímpios, dos injustos, dos corruptos, dos ladrões. Se nós ficarmos reparando para eles, nós vamos pecar também, porque nós vamos duvidar de Deus, nós vamos duvidar da justiça de Deus. Aí Deus não vai atender a nossa oração. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho aqui como um exemplo muito bom, muito firme, que nos ensina muito, é o Salmo 73. Olha, na minha versão aqui, a Bíblia Pentecostal, o título do Salmo 73 é assim, ó: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. Quer dizer, se eu ficar reparando para os ímpios, eu vou duvidar da justiça de Deus. Mas o fim deles, o fim dos ímpios, demonstra a justiça de Deus. Esse título aqui, muito, muito bonito. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. A pessoa vai olhar para a prosperidade do ímpio, enfraquece na fé, aí duvida da justiça de Deus. Mas o fim deles, dos ímpios, demonstra a justiça de Deus. O fim dos ímpios demonstra que Deus é justo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos à leitura. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim é o Asaf que escreveu esse salmo. Asaf, ele era um dos levitas cantores no templo de Salomão. Era um homem importante no templo de Salomão. Mas ele foi olhar para a vitória, a prosperidade dos ímpios e caiu na fé. Ele vai contar a história dele aqui, ó. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Glórias a Deus. Ele está confessando aqui, ele sendo alguém importante lá no templo, né? Louvando a Deus, tudo, mas ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e sentiu inveja e sofreu muito, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ou seja, ele via que para os ímpios não tinha aperto, eles sempre estavam bem. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Quer dizer, tudo está maravilhoso bem, tudo está maravilhoso para os ímpios. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência. Os ímpios são violentos, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos. Os ímpios são corruptos. E tratam maliciosamente de opressão. Oprime o povo. Oprime as pessoas. Falam arrogantemente. São arrogantes. Erguem a sua boca contra os céus. Eles falam até mal de Deus. E a sua língua percorre a terra. Quer dizer, eles andam por todos os países falando mal de Deus.
ou da própria nação. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme. Ou seja, quando o povo está bem, com fartura, os ímpios vêm e espremem o copo do povo, do pobre, para que ele passe mais fome. Glórias a Deus. E dizem, como o sabe Deus? Ainda pergunta, como é que Deus vai saber do que nós estamos fazendo? Porque geralmente eles fazem as escondidas nos escritórios, né? Até de madrugada eles fazem os planos, né? Para roubar a nação, roubar o povo. E ainda pergunta, como sabe Deus? Porque ele não sabe que Deus vê tudo. Ou, há conhecimento do Altíssimo? Deus conhece o que eles estão fazendo? Conhece, sim, Senhor. E muito bem. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. Isso diz, aumentam a riqueza. Estão em segurança e a riqueza deles está aumentando. Quer dizer, eles saem do apartamento deles em carro blindado. Vão para o emprego lá, entra no prédio, no edifício, carro blindado. Quando vão para o aeroporto viajar, vão em carro blindado. Entra direto no avião particular, aí vai viajar. Estão sempre em segurança e lhe aumentam a riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração. Olha o que o salmista falou. Na verdade, em vão eu tenho purificado meu coração. Ele está achando que o trabalho que ele fazia no templo, orando, louvando a Deus, está sendo em vão. Porque ele não via prosperidade na vida dele, só via prosperidade na vida dos ímpios. Então ele fraquejou na fé. E, na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele chegou a pensar que as mãos puras dele, né, que não fazia mal para ninguém, não enganava ninguém, não roubava ninguém, tinha sido em vão aquele esforço dele. Você está vendo o laço que o inimigo prepara para quem fica olhando a prosperidade dos outros? Você cai a sua fé e você acha que o seu trabalho para Deus é em vão. Glórias a Deus. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O crente, ele é afligido e castigado toda manhã. Todo dia o crente sofre. O cristão sofre. Deus prova mais a fé do cristão do que a do ímpio. Porque se Deus for provar a fé do ímpio, ele morre, ele se suicida. Porque ele não tem fé. Mas o cristão, ele é provado por Deus para ser mais purificado, para ser mais santificado, para ser mais engrandecido diante de Deus. Como aconteceu com a história de José lá no Egito. Ele foi muito provado por Deus, mas a fé dele nunca esmoreceu, até que Deus o levou a governador e salvou todo o povo da morte pela fome. Glórias a Deus. Então, o que ele está falando aqui é verdade. O cristão, ele é afligido todo dia. Todo dia Deus está botando uma prova no caminho dele. Mas para o bem dele, para a salvação dele. Já os ímpios, Deus não prova. Só depois que Deus mostra a justiça dele para eles. Glórias a Deus. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele procurou compreender por que era assim,
Por que que ele era afligido todos os dias e os ímpios estavam prosperando? Ele ficou perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Depois que ele entendeu a sabedoria de Deus, o propósito de Deus, a justiça de Deus, é que ele entendeu o fim dos ímpios. Então, quando ele entendeu o propósito de Deus, aí a fé dele retornou. Certamente tu, Deus, os puseste em lugares escorregadios. Ele está dizendo que Deus colocou os ímpios em lugares escorregadios. Eles vão cair. Tu os lanças em destruição. E no final, Deus lança cada um à destruição. Como cai na desolação, ficam desolados. Ficam na solidão, no final ficam na solidão, desolados. Quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Olha, você acha que essas pessoas que estão aí envolvidas com a justiça, que estão sendo odiados pelo povo e que não podem nem sair à rua, você acha que eles não estão sofrendo? É isso aí que ele está falando. A desolação, o terror. Você não poder colocar o rosto na janela da casa, na janela do apartamento. A pessoa viver todo o tempo escondido, dentro do carro blindado. É isso que ele está falando aqui. Deus os colocou em locais escorregadios e vai os lançar à destruição. E o fim deles será desolação e terrores. Como faz com sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ou seja, quando a gente sonha, a gente esquece o sonho. Se lembra de alguma coisa, mas depois esquece o sonho. Assim, quando Deus se acordar, ou seja, quando a justiça de Deus agir, Deus vai desprezar a aparência deles. Qual é a aparência deles? A aparência de arrogante. Terno, gravata, tudo bonitinho. Mas essa aparência, para Deus não vai ter valor. Deus vai desprezar. Vai prevalecer a justiça de Deus. Assim, o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Por quê? Porque ele não estava entendendo a razão de Deus. Ele não está entendendo o propósito de Deus. Não está entendendo a justiça de Deus. Assim me embruteci. Não sabia eu como animal. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti, perante Deus. Porque ele não conhecia a razão, o propósito de Deus. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Ou seja, Deus salvou ele daquela ignorância. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Deus é o nosso melhor conselheiro que nós temos. Quando nós temos paciência nele, ele vai nos ensinando, abrir nossos olhos e vai nos levando a ter o conhecimento e a sabedoria do propósito dele. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.
aquele já estava restaurado, já estava com fé em Deus de novo. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, aqueles que abandonam a Deus perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Apostatar é justamente abandonar a fé em Deus, se esquecer de Deus, se desviar de Deus. Então esses serão destruídos. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Agora ele criou fé. Agora ele decidiu anunciar as obras de Deus, a justiça de Deus. Quando ele compreendeu Deus, parou de ter inveja dos ímpios. Essa anotação foi o que fiz aqui. Quando ele compreendeu Deus, parou de ter inveja dos ímpios. Quando ele compreendeu a justiça de Deus, o propósito de Deus, ele parou de invejar os ímpios. Não vale a pena invejar os ímpios. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui termina o Salmo 73. Glórias a Deus. Então, esta leitura desse salmista é para nós aprendermos com ele, para não perdermos tempo como ele perdeu, observando a vida dos ímpios, que os ímpios prosperavam e nada acontecia com eles, estava tudo bem, mas a justiça de Deus os coloca em locais escorredios para eles caírem. Amém? Eles caem por conta deles mesmos. Eles mesmos é que caem. Glórias a Deus. Então, recapitulando, a nossa oração precisa ter santidade para Deus atender a nossa oração. Devemos estar com o nosso coração puro, santificado. Se fizermos assim, Deus vai ouvir. E Deus vai dar vitória para nós e para a nossa nação, para o povo brasileiro. Porque Deus está preparando a nação brasileira para ser a terra do Evangelho, a terra de Jesus Cristo, onde Ele vai morar. E aqueles que forem escolhidos para viver no Brasil não vão passar pela grande tribulação. Porque o Brasil vai ser semelhante à Arca de Noé. Quem estiver ali vai estar protegido. Deus está fazendo a separação do trigo e do joio. Ele só vai manter no Brasil as pessoas boas de coração, as pessoas que temem a Deus. Porque o Brasil vai ser um exemplo para o mundo de Evangelho, de amor a Cristo, de amor a Deus, de amor ao próximo, de amor ao irmão, de amor à família e de amor à pátria. Deus está fazendo tudo isso. Então, vamos confiar em Deus que nós estamos em boas mãos. Vamos só fazer a nossa parte. Se humilhar a Ele, porque nós precisamos dele. Orar, buscar a sua presença, lendo a Sagrada Escritura, não só lendo, estudando a Sagrada Escritura. Não adianta ler a Bíblia em um mês, 3 meses, 2 meses, 1 ano, não adianta. É estudar cada versículo, estudar as ligações que tem de um versículo no Antigo Testamento com um versículo do Novo Testamento, as ligações. É assim que nós vamos entendendo a Bíblia e o Espírito Santo vai nos revelando o entendimento. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te damos, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor
nos fez ou tem nos ajudado até aqui, o ano de 2021. Nós temos certeza também que o Senhor vai nos ajudar muito neste ano de 2022. O Senhor vai ajudar os teus filhos. Todos aqueles que te temem, Senhor, o Senhor vai ajudar. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, seja propício, Senhor, com toda a nossa nação brasileira. Ajuda o Senhor presidente Bolsonaro, seus ministros, todos os seus secretários, todo o povo de boa vontade, Senhor, que te teme e que quer uma nação justa e boa para todos os brasileiros. Porque quando amamos a nossa nação, estamos amando a Deus. Porque a nação pertence a Deus. A nossa nação brasileira pertence a Deus. Ajuda teus filhos, Senhor. Prospera cada um deles, meu Deus. E cuida da saúde, Senhor. Impede que outra enfermidade, outra doença penetre no Brasil, Senhor. Estende a tua poderosa mão de proteção sobre a nossa nação, Senhor. Protege nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Que o teu evangelho resplandeça nesta terra, Senhor. Que os homens bons, Senhor, encham esta nação. Os ímpios, Senhor, o Senhor vai lançar fora. Mas os homens bons vão herdar esta terra. Porque tudo é para a tua glória. Tudo é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.